Muito bem, prosseguimos então com os requerimentos dos grupos parlamentares da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do PSD sobre cortes nos apoios sociais dirigidos a crianças e jovens com deficiência, em especial o subsídio de educação especial. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que é um dos requerentes, na pessoa do Sr. Deputado Coordenador Rui Rocha. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, ainda antes de entrar no ponto relativo a este requerimento, gostaria de dizer-lhe que vejo com dificuldade a surpresa que lhe causa a Iniciativa Liberal ter preocupação pelos mais fragilizados. Eu não concebo uma sociedade em que o monopólio da preocupação com os mais fragilizados corresponde a um partido ou uma determinada visão de sociedade. Nós, em geral, não gostamos de monopólios e menos gostamos e aderimos a monopólios que tenham a ver com essa ideia de que a preocupação com os mais fragilizados é de uns e não é de outros. Muito bem. No que diz respeito à questão do subsídio de educação especial, eu vou contar à Sra. Ministra uma história que é a história de uma menina, da Filipa. A Filipa tem uma condição do espectro do autismo e no ano 2021-2022, portanto, para o ano letivo 2021-2022, a família da Filipa reuniu todo o processo necessário para pedir subsídio de educação especial, entregou ali por alturas do verão. Se correr bem, a situação da Filipa e da sua família, se correr bem, hão de passar uns meses, e muitas vezes uns meses largos, até este processo ser analisado. E depois, como o subsídio funciona por reembolso, depois de haver um deferimento, obviamente a família da Filipa há de apresentar as despesas que fez e mais tarde aquilo que pode acontecer e acontecerá é que receberá o reembolso das despesas que fez. O que estamos a dizer é que numa situação que corre bem, podemos estar a falar de um ano em que a família da Filipa está à espera de ter o deferimento e o pagamento na totalidade do processo desta situação. E a pergunta é, relativamente a famílias carenciadas, e cá estou eu mais uma vez, em nome da Iniciativa Liberal, a preocupar-me com famílias carenciadas, a pergunta é, Sra. Ministra, se isto poderá ser considerado uma situação normal, que processos que são entregues no verão acabam por ser analisados apenas em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, ou em abril, ou em maio, como aconteceu durante o ano letivo de 2021-2022. Portanto, essa é uma primeira questão. Mas o ponto é que isto é quando corre bem. Mas tem corrido mal muitas vezes, porque aquilo que está a aparecer no terreno e aquilo que está a acontecer no terreno, Sra. Ministra, é que há um envio maciço, aparentemente, de situações de subsídio de educação especial para análise por equipas multidisciplinares, mesmo quando há um parecer médico fundamentado e favorável. E, portanto, isso significa que o tal ano que pode demorar até a família da Filipa receber o reembolso das despesas que fez, poderá prolongar-se e o processo poderá ser indeferido pela equipa multidisciplinar, poderá haver uma reclamação e pode demorar não mas 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. E, mais uma vez, eu pergunto, Sra. Ministra, se é aceitável que os mais frágeis fiquem sujeitos a uma situação prolongada de incerteza e que tenham que muitas vezes decidir se podem ou não pôr comida na mesa ou se devem ou não suportar as terapias que são necessárias ao desenvolvimento das pessoas e das crianças que têm este tipo de situação como aquela que eu estou a referir. Mas há mais, Sra. Ministra, eu vou passar a citar a Sra. Secretária de Estado aqui presente, em 27 de junho, afirmou isto. Portanto, 27 de junho. A esta altura do campeonato, face a 32 mil requerimentos, ainda só analisamos 16 mil, porque ainda não terminamos o ano letivo. E, portanto, eu queria perguntar à Sra. Ministra se considera aceitável que numa prestação tão relevante, e estando a falar de pessoas numa situação de fragilidade e muitas vezes de carência económica, se é aceitável que no ano letivo 2021-2022 a Sra. Secretária de Estado afirme que está metade
Estão metade dos processos ainda por analisar. Perguntava à Sra. Ministra se essa é a concepção do Estado Social que defende e que ainda há pouco aqui quis reclamar para si. Mais perguntas, Sra. Ministra. Muito concretas. Em que casos entende a Sra. Ministra que devem intervir as equipas multidisciplinares? É que eu entendo que aquilo que a lei diz é que, havendo um parecer médico fundamentado, isso é suficiente para que o pedido seja deferido. Aquilo que está acontecendo na prática é que estão a ser remetidos maciçamente, como disse, processos para as equipas multidisciplinares, atrasando o processo de forma significativa. Depois, queria saber, Sra. Ministra, da totalidade dos processos entrados relativamente ao ano letivo 2021-2022, quantos foram remetidos para equipas multidisciplinares? E depois, queria saber se a Sra. Ministra tem noção de que existem, nesta altura, dezenas de decisões de tribunais portugueses, tribunais administrativos, que condenam o Estado português precisamente porque está a enviar em situações que não se justificam análises de processos para equipas multidisciplinares, quando os processos estão devidamente fundamentados com os pareceres médicos que os suportam. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me só, antes de apresentar o requerimento, de comentar, Sra. Ministra, nós ficámos a saber o número dos beneficiários do Programa de Apoio Alimentar na audição anterior, na ronda anterior, mas saímos daqui sem saber, mais uma vez, o que é que vai acontecer com o indexante de apoios sociais, o que é que vai acontecer com o indexante de apoios sociais, se a lei vai ser cumprida ou não, o que é que vai acontecer com o salário mínimo nacional, e falou da agenda do trabalho digno. Não sei se vai ser em dezembro, porque nós ainda estamos a fazer as audições e temos um extensíssimo trabalho de especialidade pela frente, nomeadamente porque vamos ter que analisar a pente fino todo aquele documento para discutirmos as propostas que estão a ser apresentadas pelos partidos e para corrigirmos as gralhas que o Governo tem no documento e que já reconheceu, nomeadamente aquela gralha gravíssima que acabaria com o direito à compensação e que o Governo já veio dizer é uma gralha que o Parlamento tem que corrigir. Portanto, nós vamos ter que ler com muita atenção, vamos ter que discutir, vamos trabalhar muito, mas não sabemos se esse processo é sequer viável de ficar concluído nessa altura. Veremos. Sobre esta matéria, o subsídio de educação especial, queria primeiro anotar o contexto. Nós estamos num contexto geral em que as escolas têm falta de professores, como é sabido. Isso provavelmente afeta também os professores que podem estar responsabilizados pelo acompanhamento das necessidades educativas especiais e em que, apesar até do processo pré-PAP, tem poucos técnicos especializados que precisavam ter muito mais, por todas as razões. Numa situação em que, após 2 anos de pandemia, obviamente que, para além dos casos que já existiam com necessidade de acompanhamento, a ansiedade, o pânico, as psicoses, as perturbações de linguagem resultantes da própria experiência da pandemia, provavelmente agravaram-se. O modo do que nos chega sobre a relação das famílias com a segurança social relativamente a este subsídio é causa-nos muita apreensão, porque há indeferimentos. O que nos chega são notícias de indeferimentos em que as famílias não conseguem perceber porque é que existem aqueles indeferimentos. Em que tinham um parecer médico ou em que tinham, enfim, uma situação que era a continuação de um ano anterior e em que recebem indeferimentos que não fundamentam esses indeferimentos ou comunicam inexistência de situação de risco ou disfunção social. Isto não é uma fundamentação que possa ser escrutinada também, que possa ser compreendida pelas próprias famílias. Em terceiro lugar, existe claramente uma disparidade entre a avaliação que é feita pelas famílias, pelas escolas e pelos parceiros médicos especializados e depois a avaliação das equipas multidisciplinares e das juntas médicas. Existe aqui uma disparidade grande. E eu gostava de saber, a Sra. Ministra, ou o Sr. Secretário de Estado, ou ambas, enfim, o Governo decide quem fala, mas gostava de saber porque é que entendem que existe esta disparidade e porque é que sucessivamente os casos são enviados para as equipas multidisciplinares se existe uma desconfiança sobre os parceiros médicos.
Se existe uma desconfiança, se o Governo acredita, tem razões para desconfiar de que existe aqui um conluio entre os médicos e as empresas que prestam este tipo de serviços, entre os médicos e as famílias, para darem pareceres que não são fiáveis. Pronto. Será que existe? Ou tem essa suspeita? Ou como é que avaliação fazem? Em quarto lugar, a questão dos procedimentos. Penso que há problemas no modo como se processa o requerimento, nomeadamente com documentos que são pedidos numa fase posterior e que não era claro que seriam necessários. A questão do reembolso. Não faz nenhum sentido uma prestação social funcionar por reembolso, uma prestação social desta natureza. Isto é uma questão de fundo, naturalmente, mas eu gostava de a trazer de fundo no sentido do modelo da prestação. O modelo desta prestação não faz sentido. Porque uma prestação que funciona por reembolso significa que só as famílias com capacidade de começarem elas próprias por pagar é que têm condições de verdadeiramente realizar este direito. E depois há uma outra questão que é, e que eu queria perguntar também à Sra. Ministra, é que modelo é que faz sobre o próprio modelo desta prestação. Um modelo que assenta na externalização, já termino, Sra. Presidente, que assenta na externalização, que gera todas estas apreensões no seu processo e que, no fundo, acaba por reproduzir algumas desigualdades. E o que é que vai ser feito? Isso não é da Segurança Social, obviamente passa pela educação, mas para reforçar a capacidade das escolas terem técnicos que respondam ao apoio a todas estas crianças, técnicos especializados também que possam responder a muitas destas crianças que, talvez por essa via, pudessem ter um acompanhamento mais permanente. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, à Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Madureira. Dou agora a palavra à Sra. Ministra. Tem 15 minutos para a sua intervenção inicial. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais também reitero aquilo que já disse na audição anterior, que estávamos disponíveis, aliás, para ter realizado já esta audição antes desta data, por parte da Sra. Secretária de Estado da Inclusão, mas naturalmente os senhores deputados consideraram que era importante estarmos as duas e, portanto, cá estamos as duas também para procurar esclarecer todas as dúvidas que surjam e que existem. Naturalmente, quer dizer, todos nós sabemos que o objetivo do subsídio de educação especial é, de facto, garantir a compensação dos encargos com apoio a crianças e jovens com deficiência, designadamente e concretamente o apoio individual por técnico especializado. O direito ao subsídio de educação especial é determinado por declaração médica, como todos sabemos, na qual é comprovada e fundamentada a natureza da deficiência e do apoio necessário à criança ou ao jovem. Nas situações em que o conteúdo da declaração médica não tenha ou apresente insuficiente fundamentação, e, Sra. Deputada, não é nos casos em que esteja fundamentado, é quando não tenha ou apresente insuficiente fundamentação, os serviços do Instituto de Segurança Social podem submeter o processo à avaliação de equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica. Em média, por ano, e penso que também era uma pergunta colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, cerca de 18% dos pedidos são remetidos para a avaliação das equipas multidisciplinares. Portanto, reitero, 18% dos pedidos são remetidos para a avaliação das equipas multidisciplinares. Estas equipas têm autonomia técnica e são constituídas por um médico do Sistema de Verificação de Incapacidades, um técnico da área social do Instituto de Segurança Social e um técnico do Ministério da Educação com formação adequada na avaliação da deficiência e do apoio necessário. O subsídio de educação especial não é uma prestação mensal e o pagamento é feito pela Segurança Social contra fatura, contra a realização da despesa. Pode ser pago naturalmente em várias tranches, à medida que as faturas são registadas no sistema e, aliás, foi isso que gerou a leitura de diferenças, nomeadamente quanto à execução, porque, naturalmente, o pagamento das faturas também depende do tempo em que elas são registadas no sistema e, portanto, os pagamentos dependem exatamente da apresentação das faturas e não são regulares, dependem exatamente do momento em que elas são apresentadas. O subsídio de educação especial é pedido e avaliado para o ano letivo completo, ou seja, o processo tem início a partir de setembro e fica concluído quando deferido após o pagamento das faturas dos serviços prestados que são apresentadas, que podem ser enviadas pela família ou pelos consultórios que prestam exatamente este apoio. A apresentação das faturas ou os recibos comprovativos da despesa, sabemos todos, às vezes só acontece muito posteriormente à notificação de deferimento, até porque o próprio apoio pode ser feito em momentos posteriores, deferidos, e que não logo a seguir ao diferimento. Assim, não é possível extrapolar, como eu acho que foi exatamente o que aconteceu, com base no número de pagamentos mensais realizados pelo Instituto de Segurança Social, quantas pessoas têm o apoio deferido, porque são situações completamente diferentes, a questão de estar deferido e a questão do processamento do pagamento, que depende da apresentação de faturas. Dito de outra forma, não sendo o pagamento mensal com valor fixo, mas sim contra fatura, os pagamentos mensais realizados pela Segurança Social podem incluir faturas correspondentes, nomeadamente, a vários meses de consultas. Embora este ano não esteja ainda fechado, no ano letivo 2021-2022 deram entrada na Segurança Social 33 mil requerimentos, significa mais 3.500 requerimentos do que no ano letivo anterior. Destes requerimentos, 88% estão concluídos.
Até ao momento foram deferidos mais 3% de pedidos de subsídio de educação especial do que em período homólogo. É importante também referir que no ano atual letivo, dos 6.000 processos que foram enviados para as equipas multidisciplinares, 45% foram indeferidos com base na avaliação feita por técnicos independentes. Se quisermos comparar dados por ano letivo, e porque penso que também foi essa a questão que foi colocada pelas senhoras e senhores deputados, temos os seguintes resultados. Comparando o ano letivo de 21-22 com o ano letivo de 16-17, para percebermos a evolução do que tem sido este subsídio, os requerimentos entrados duplicaram, o que torna a resposta por parte das entidades envolvidas muito mais exigente no tempo de análise. Os processos diferidos aumentaram 70%. São mais 10.000 crianças apoiadas face a 2016-2017. Desde 2016 que a taxa de aprovação se mantém nos 80%, incluindo o ano letivo 2021-2022. A atribuição do subsídio de educação especial envolve, como todos sabemos, várias entidades na análise da decisão, além do Instituto de Segurança Social, e, sempre que necessário, é solicitada, de facto, a intervenção da equipa multidisciplinar para clarificar as situações. Este rigor e exigência do processo permite ter maior confiança no sistema, sem comprometer a atribuição do subsídio. Garante uma análise séria, cuidada e uma gestão adequada dos recursos públicos, mas, sobretudo, garante que estamos a apoiar realmente quem, de facto, mais necessita. Senhoras e senhores deputados, perante estes dados concretos que vos apresentamos, acho que podemos afirmar com segurança que o número de crianças apoiadas pelo subsídio de educação especial aumentou, que há mais pedidos deferidos e que, como referi, estamos a apoiar quem realmente necessita, ou seja, as crianças e as famílias. Naturalmente, e concluindo dizendo que o Estado Social é mesmo de todos, mas é preciso que todos o reconheçam, acreditem e reforcem, para garantir que temos capacidade de resposta verdadeira do Estado Social, como tem acontecido, e não o fragilizamos, pondo em causa a capacidade de resposta coletiva pública. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos agora aos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Marta Freitas. Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta matéria de apoio às crianças e jovens com deficiência, é importante sempre aqui ver todo o percurso que tem sido feito desde 2016, que até hoje frisamos esse período. É realmente que tem sido com os governos socialistas que tem havido uma evolução nas medidas e políticas para a inclusão das pessoas com deficiência. Isso tem-se verificado em várias medidas e aqui podemos sempre falar até da prestação social para a inclusão, que foi uma prestação revolucionária que efetivamente foi possível conjugar, uma prestação única que foi possível ainda conjugar com outro tipo de apoios e até com remuneração laboral e efetivamente inclusiva, e portanto este foi um grande passo. Mas especificamente sobre este subsídio de educação especial, que se mantém, que é atribuído aos jovens e crianças para fazer face a encargos que têm relativamente a terapias, a tratamentos que são importantes para o seu desenvolvimento, para estimular a sua autonomia. É importante aqui já foi dito que realmente não é uma prestação mensal, que é paga contra a fatura, mas efetivamente temos que ver que cada caso é um caso, os tratamentos não são os mesmos, não são com a mesma frequência e, portanto, torna plausível e lógico que seja desta forma. E, portanto, cada criança ou jovem é um caso, é uma situação e que poderá, a certa altura, também ser necessário reforçar estes tratamentos ou até reduzir caso a situação esteja mais estável. Portanto, é importante que haja esta flexibilidade, de uma certa forma, para permitir que a criança também tenha um reforço caso seja necessário dos seus tratamentos. É um apoio destinado a crianças, portanto, e jovens até aos 24 anos, o que me parece muito importante,
e numa situação de redução permanente da sua capacidade, seja ela física, motora, orgânica, sensorial ou intelectual. Portanto, não para uma situação reversível ou temporária, que parece-me que aqui, quando falamos das indicações médicas, há esta pouca clarificação relativamente à forma como são os atestados atribuídos e às dúvidas nesse sentido, ou seja, parece-nos que aqui há situações temporárias, há situações permanentes, é importante realmente haver um acompanhamento para perceber, até para que este subsídio seja devidamente atribuído a quem precisa. E, portanto, este acompanhamento das equipas multidisciplinares parece-me importante na medida que se possa garantir um processo transparente e um processo que garante efetivamente o acesso às terapias e tratamentos pelas crianças e jovens que dependem destas terapias para o seu desenvolvimento e para a sua autonomia. E assim, também podemos olhar esta audição também como uma oportunidade, tal como as outras têm ocorrido relativamente a esta matéria, para clarificar este apoio, os seus objetivos, os seus fins e sensibilizar que sejam cumpridos efetivamente aqueles objetivos deste apoio que é necessário a estas crianças e que efetivamente seja atribuído a quem precisa deste apoio para o seu desenvolvimento. Friso aqui alguns dados que foram hoje colocados, portanto, um acréscimo de 12% face no este ano 2021-2022, face às entradas que houve relativamente aos requerimentos deste apoio, face a 2020 e 2021. Parece-me importante, na medida que as famílias assim demonstram que estão mais familiarizadas com este apoio e o solicitam, e isso é extremamente positivo. Também foi, relativamente aos deferimentos, verifica-se também um incremento, que hoje aqui já foi referido, na ordem dos 3%, e, portanto, o que parece-me também positivo por haver, assim, um maior número de jovens e crianças que são apoiadas nas suas terapias. Também o acréscimo de 20% no número de processos pagos face ao período homólogo e, portanto, e na comparação que hoje aqui foi feita entre 2021 e 2016-2017, o facto de haver mais 70% de ferimentos, mais 78% nos subsídios de educação especial pagos, mais 80% nos requerimentos face a 2016, parece-me que é uma evolução positiva relativamente a este apoio às crianças e jovens e aos seus tratamentos para que possam realmente garantir o seu desenvolvimento e a sua autonomia. Portanto, aqui verificamos realmente que tem havido uma preocupação desde 2016 em melhorar tudo o que sejam os apoios que possam ser dados às pessoas com deficiência e o que possa permitir a sua maior inclusão. Se devemos ou não fazer um balanço sobre como melhorar estes apoios, claro que sim. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que estes balanços, reflexões deverão ser sempre realizados, visando sempre o bem-estar, a qualidade de vida destas crianças e jovens e que, portanto, e principalmente para estas crianças que têm terapias cujos custos são elevados e principalmente nas famílias com parcos recursos financeiros e, portanto, devemos sempre olhar e refletir a forma de melhorar sempre a forma como apoiar estas famílias. Só para terminar, então, agradeço a sua nota e a sua tolerância, Sra. Presidente. Podia perguntar se houve cortes ou critérios, mas pelo que verificamos aqui na intervenção da Sra. Ministra, não os houve. Talvez deixar aqui a questão, realmente sobre esta e clarificação sobre o acompanhamento das equipas multidisciplinares, como ocorre o processo, mas parece-me um processo transparente e que não é limitador e que é importante para conferir realmente este apoio às crianças que deste subsídio efetivamente precisam. Obrigada pela sua tolerância. Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Por parte agora do Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Deputada Carla Madureira. Agora sim. Muito obrigada, Sra. Presidente, mais uma vez. Sra. Ministra, de facto, a realidade com a inclusão é muito diferente daquela que aqui querem mostrar e por mais tentativas que haja de a recriar ou de encontrar narrativas alternativas, os factos são ineludíveis. Já que ouvimos a Sra. Deputada Marta Freitas a fazer aqui uma série de considerações, mas vamos a factos. E os factos são estes. Falou a Sra. Deputada do Partido Socialista na prestação social para a inclusão. Muito bem, sabe que o atestado médico de incapacidade multiusos para pedir, por exemplo, a prestação social para a inclusão tem atrasos de cerca de mais de um ano. Ora, as pessoas, se precisam deste atestado para poder, entre outros benefícios, pedir a prestação social para a inclusão, vão ter
algumas das suas benesses muito atrasadas. E podíamos aqui falar das ajudas técnicas. Como é que uma criança que esteja à espera de uma cadeira de rodas pode estar tanto tempo a aguardar por este apoio? São atrasos que comprometem o desenvolvimento das crianças. Mas trazemos mais casos. Trazemos os casos da recuperação das aprendizagens. Já sabemos que as crianças com necessidades educativas especiais foram, de facto, aquelas que mais sofreram durante a pandemia. E o que é que estamos a ver? Estamos a ver pais em completo desespero, que até já tiveram a necessidade de vir à porta da Assembleia da República gritar por socorro e ainda ontem tiveram tempo de antena na televisão para chamar a atenção deste Governo que não podem encerrar colégios de educação especial porque as verbas não são atualizadas. O que é que aqueles pais vão fazer a estas crianças? Estamos a falar de apoios à deficiência, estamos a falar de crianças que ficam com estas medidas comprometidas, como estão também crianças com medidas comprometidas nas suas terapias, porque as verbas nos centros de recuperação para a inclusão também não são atualizadas há mais de 3 anos. O que é que significa? Significa que tem que haver uma gestão dos recursos e significa naturalmente que as crianças não têm as terapias que precisam. E se aqui já ouvimos falar, e a senhora Secretária de Estado também o disse, que há um aumento no pedido, que há um aumento do número de crianças com necessidades educativas especiais, ora deve haver um aumento também nas verbas que apoiam os centros de recuperação para a aprendizagem ou que estão a trabalhar nestes colégios de educação especial. Por isso, esta é a realidade que temos. São estas as notícias que nos chegam. São os pais em aflição e as famílias que não têm dinheiro para pagar estas terapias. Por isso, Sra. Ministra, importava perceber se, de facto, está este Ministério a pensar reformular este modelo de pagamento contra fatura, porque as famílias mais vulneráveis não têm como pagar as terapias e garantir que os seus filhos têm os apoios que necessitam. E também importava saber, porque isso nos parece que não ficou bem fundamentado, se está também o seu Ministério na disposição de rever a complexidade que é de que as famílias se queixam do preenchimento do formulário para que seja mais simples e, obviamente, mais célere. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Madureira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Coordenador Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Ministra, senhoras e senhores deputados, em sede da audição da Presidente da Segurança Social, a doutora Catarina Marcelino, sobre os cortes nos apoios dirigidos a crianças e jovens com deficiência, em especial o subsídio de educação especial, garantiu que não havia corte, que a questão se prendia com a morosidade do processo de entrega das faturas inerentes às despesas e o reembolso das mesmas, colocando a responsabilidade dos beneficiários por demorarem na entrega das faturas. Esta informação contraria o que as famílias nos fizeram chegar. A senhora Presidente do Instituto comprometeu-se, e bem, a agilizar este processo e que, na senda, as perguntas que lhe colocamos são: qual o ponto de situação no presente, uma vez que as famílias continuam a apresentar as mesmas queixas, e existindo colégios de educação especial que se queixam que o valor da comparticipação escolar para as crianças com necessidades especiais é insuficiente e que esse valor necessita urgentemente ser atualizado, pondo-se inclusivamente o risco de poderem fechar portas ou suspender serviços, como, por exemplo, o transporte escolar, se esses valores poderão, ou está previsto, serem revistos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Coordenador Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Ao longo desta discussão foi já aqui perguntado
se por acaso aquilo que está a acontecer no terreno e que tem a ver com atrasos sistemáticos e graves no deferimento ou no tratamento destes processos, eu vou voltar a repetir que, palavras da Sra. Secretária de Estado, em junho havia metade dos processos por analisar, e portanto não estamos a falar de um mero atraso de pequena dimensão, estamos a falar de 50% dos pedidos apresentados estarem por analisar nessa altura. E portanto foi aqui perguntado há pouco se haveria aqui um princípio de desconfiança sobre as famílias, sobre a instrução do processo. E eu diria que, de facto, parece que existe, porque vou citar aquilo que a Sra. Secretária de Estado disse aqui há 2 semanas na audição que teve. E o que a Sra. Secretária de Estado disse, eu tive o cuidado de ir ouvir isto várias vezes, porque me chocou de tal maneira que isto pudesse ser dito, que fui confirmar o que tinha sido dito. E diz a Sra. Secretária de Estado, nessa ocasião, o número de crianças com deficiência, com necessidades de acompanhamento destas terapias, não pode ter este crescimento. Nós ficamos agora a saber que esse crescimento foi de cerca de 3 mil processos. E, portanto, a Sra. Secretária de Estado é, aparentemente, quem define qual é o número máximo de pedidos que podem ser deferidos de acordo com um critério qualquer que ninguém sabe, provavelmente, qual é. E, portanto, eu pergunto se isto é sério, pergunto se é sério que uma Secretária de Estado afirme que não pode haver este crescimento do número de processos. Estamos a falar de um crescimento, foi aqui dito, de 10%, e que, portanto, lance uma dúvida sobre a legitimidade dos pedidos que são feitos por estes pais, por estas crianças, por estas famílias, e suspeito que aquilo que está a acontecer no terreno, sim, agora suspeito eu, aquilo que está a acontecer no terreno tem a ver com este anátema que está a ser colocado sobre as famílias e sobre a veracidade dos processos que estão a ser apresentados. E, portanto, se for isso, eu considero absolutamente inaceitável que a Sra. Secretária de Estado defina um limite arbitrário para aquilo que é aceitável e que não é aceitável. Se for isso, há outras maneiras de fazer. Façam inspeções, usem amostras, façam outra coisa. Agora, é inaceitável prejudicar crianças que têm necessidades, porque ou são ineficientes e incompetentes e chegam a junho com metade dos processos por analisar, e o crescimento foi 10%, não é assim uma coisa do outro mundo. Nós vimos numa pandemia. As crianças tiveram meses em casa, não tiveram acompanhamento. Os senhores não asseguraram recuperação às crianças. Portanto, não se admirem que haja um aumento de 10%. Isso é até bastante aceitável, parece-me bastante razoável. E, portanto, chegam a junho com metade dos processos por analisar, acham isso normal e acham normal definir um valor máximo de pedidos aceitáveis. Eu considero que isto é de uma gravidade sem precedentes e, portanto, queria colocar esta questão muito claramente à Sra. Ministra, se considera este tipo de abordagem aceitável. Na última intervenção, há 2 semanas, eu disse que podiam não saber o que acontece no terreno, mas esta equipa ministerial, depois daquilo que aconteceu há 2 semanas e dos dados que tem a partir de hoje, tem a obrigação de ir ao terreno e de ver o que se está a passar e não deixar crianças que precisam de apoios estarem abandonadas nas teias da máquina burocrática. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Vice-Presidente Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. É absolutamente necessário que esta audição tenha um âmbito mais alargado, considerando a realidade da fragilização dos direitos das crianças, juntando-se ao subsídio da educação especial, a bonificação por deficiência, aliás, ambos de valores baixos, e a inclusão das crianças na prestação social para a inclusão, identificando a necessidade do Estado chamar a si a responsabilidade primeira de responder a um conjunto de necessidades direcionadas às pessoas com deficiência, como está previsto na Constituição da República Portuguesa, a que acrescem as preocupações com o abono de família, considerando a nossa proposta de universalidade, que é, aliás, um direito das crianças, assim como a revisão dos respectivos montantes. A título de exemplo sobre os atrasos nas respostas aos requerimentos para a atribuição da bonificação por deficiência, temos questionado o Governo sobre a razão para estes atrasos, quantas crianças e jovens estariam a aguardar a decisão sobre o seu requerimento e que medidas iria o Governo tomar para garantir tal bonificação, mas a verdade é que o Governo não tem dado resposta.
Em relação aos atrasos na atribuição dos subsídios, salientar que estes produzem efeitos muitíssimo agravados, especialmente nesta situação de espiral da crise, na economia das famílias, que têm que adiantar as despesas e esperar largos meses pelos respectivos reembolsos. Como o PCP tem defendido em várias ocasiões, o modelo de reembolso é profundamente penalizador, especialmente das famílias que não têm recursos disponíveis, como aqui já foi salientado, devendo ser convertido urgentemente em subsídio direto como apoio efetivo, pago antes da assunção dos pagamentos, sendo facilitadores da prestação dos cuidados e não um entrave ou um embaraço. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Finalmente, para terminarmos esta ronda dos grupos parlamentares, o Sr. Deputado Coordenador José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, disse que houve mais 3% de deferimentos do que em período homólogo. Eu pedi-lhe o número absoluto dos processos que foram deferidos. Em segundo lugar, disse também que houve 18% dos pedidos que foram remetidos para as equipas multidisciplinares e queria perguntar-lhe como é que isso compara com os outros anos. Há mais pedidos a serem remetidos para as equipas multidisciplinares agora do que no passado, e até como invocou o ano referiu-se ao ano de 2016, se não estou em erro, como referência de comparação. Nos últimos anos tem havido uma maior percentagem de pedidos que são remetidos para as equipas multidisciplinares, e se sim, se for o caso, porque é que isso acontece? Dirá, porque os fundamentos, os pedidos não estão bem fundamentados, porque os pareceres médicos não são consistentes. Há algumas zonas em que o Governo, a Segurança Social, tenha particular desconfiança relativamente a esses pareceres médicos. Isso era importante saber. Em terceiro lugar, sobre o diálogo com as escolas e com os centros de saúde. Eu queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, porque eu creio que este é um tema. Obviamente, as questões da deficiência são transversais, há uma Secretaria de Estado que tem a tutela, mas isto envolve as escolas e envolve a saúde, envolve o Ministério da Educação e envolve o Ministério da Saúde. E queria perguntar-lhe se a Sra. Ministra pretende estabelecer um diálogo com o Sr. Ministro da Educação para perceber o que é que está a acontecer relativamente à resposta aos estudantes, aos alunos, aos jovens com necessidades educativas especiais. E se vão ser ou não aumentados os técnicos especializados nas escolas para responderem a estas situações. E relativamente aos centros de saúde, relativamente aos centros de saúde, muitas destas terapias, na verdade, poderiam ser prestadas pelo Serviço Nacional de Saúde se tivesse recursos para poder prover diretamente as terapias necessárias. E é preciso dizer que algumas destas terapias, tanto quanto nós sabemos, estiveram suspensas na pandemia por razões que se prendem com a gestão da crise pandémica no Serviço Nacional de Saúde, o que agravou este problema. E, portanto, era importante perceber se se o Estado português é capaz de reforçar a resposta, quer nas escolas, quer no Serviço Nacional de Saúde, para as terapias de que estas crianças têm necessidade. E termino com a questão do modelo, porque a Sra. Ministra apresentou alguns dados sobre o subsídio de educação especial, mas eu acho que valia a pena, a partir deste debate, discutirmos o próprio modelo. Eu creio que o modelo de subsídio de educação especial não tem lógica. Não é um modelo defensável. Porque se as terapias são um direito para quem precisa delas, então elas não devem estar dependentes de um adiantamento das famílias, sujeito depois a um reembolso, de meses de espera, quando para um ano letivo é preciso esperar meses até saber se o processo foi deferido ou não, do recurso a empresas privadas
para providenciar terapias que deviam ser um direito das crianças. Este modelo não faz sentido. O modelo deste subsídio, que aliás creio que será relativamente único, se não mesmo único, nos apoios disponíveis, este tipo de funcionamento nos apoios disponíveis na Segurança Social, não tem sentido. Nós devíamos caminhar para garantir o acesso de todas as crianças que necessitam a este tipo de terapias, a este tipo de apoio. Nós devíamos caminhar precisamente para uma provisão direta destes apoios, seja pelo Serviço Nacional de Saúde, seja pela escola pública. E, portanto, queria também saber se o Governo está disponível para fazer esta discussão, se está disponível para envolver, para que o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, em articulação com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, possam dar passos neste sentido, porque o que nós temos neste momento coloca estas crianças numa situação de fragilidade, de falta de acesso a um apoio de que precisam e as famílias numa relação muito insatisfatória com a própria Segurança Social. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. E agora, para finalizar, dou a palavra à Sra. Ministra para uma resposta conjunta aos grupos parlamentares, sendo que tem 30 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu faria só aqui duas notas muito breves, transversais, relativamente às perguntas que foram feitas e depois passaria também à Sra. Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado para a Inclusão, que tem sido sempre, aliás, a grande lutadora e a grande impulsionadora das várias medidas transversais que se têm implementado ao longo dos últimos anos relativamente às pessoas com deficiência. A primeira nota, e queria deixar aqui claro e frisar, porque me pareceu fazer essa leitura por parte, nomeadamente, da Iniciativa Liberal, é que não há quaisquer limites nem nenhuma orientação relativamente à alimentação do que quer que seja. Não poderia haver, nunca houve e não haverá, enquanto assumirmos nós estas funções. E, portanto, se tudo o que fazemos é sempre, aliás, uma preocupação de conseguir responder a quem realmente precisa, efetivamente precisa, e de continuar sempre a ser essa a nossa orientação. Também respondendo ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, em relação à questão da média. A média que eu referi é dos vários anos, não era a média deste ano. 18% é a média dos vários anos. Portanto, é uma média que tem sido constante dos anos em que foi aplicado, em que houve equipas multidisciplinares, cerca de 18% é a mesma média dos pedidos que são submetidos a estas equipas multidisciplinares. No caso, eu disse há pouco, já não sei bem de cor, mas a Secretária dirá o número certo, no ano letivo 2021-2022 são cerca de 6.000 as que foram submetidas do total das que foram submetidas aos grupos, às equipas multidisciplinares, com a preocupação, de facto, de clarificar as situações em que a situação não está fundamentada. Eu iria então passar à Sra. Secretária de Estado da Inclusão para responder às várias perguntas que aqui foram colocadas e depois também poderei fazer uma conclusão. Bom, muito obrigada, Sra. Ministra. Cumprimento a Sra. Presidente desta Comissão, cumprimento os senhores deputados aqui presentes e começaria por fazer um enquadramento geral para procurar depois ir ponto a ponto às questões que me foram colocadas. Como já hoje aqui foi dito diversas vezes, e eu volto a reiterar, no ano letivo 2021-2022, o Instituto da Segurança Social recebeu um total de 32.758 pedidos de subsídio de educação especial. No ano passado, a 31 de dezembro de 2021, ou seja, quando encerramos definitivamente os requerimentos do subsídio relativamente ao ano letivo anterior, nós tínhamos recebido um total de 29.266 pedidos. Destes 32.758 pedidos que recebemos este ano, nós deferimos até à data de ontem, 27 de setembro, um total de 22.988, portanto, praticamente 23.000
subsídios deferidos. E, portanto, estamos cerca de 3% acima do valor de subsídios deferidos em termos homólogos no mês de setembro do ano passado. Foi colocada aqui uma questão, e eu queria dizer isto para ver se nos entendemos todos quanto àquele que é o procedimento deste subsídio de educação especial, que, à semelhança daquilo que muitos disseram aqui, obviamente tem oportunidades de melhoria, a meu ver até bastantes, na sua forma de tramitação. O facto é que nós recebemos pedidos de subsídio de educação especial a partir do início do ano letivo, portanto, a partir de 1 de setembro. No entanto, nós estamos permanentemente a receber estes pedidos de subsídio de educação especial. Eles não chegam todos em setembro ou outubro, ou seja, quando começa o ano letivo e, portanto, quando supostamente se deveriam iniciar as terapias. Nós estamos a receber subsídios de educação especial até ao mês de agosto seguinte. Não é por acaso que o número de requerimentos a entrar está permanentemente a subir até agosto do ano seguinte. E, portanto, estes requerimentos que vão dando entrada, que entram na Segurança Social, eles podem ser requeridos para efeito de apoios complementares, apoios pedagógicos às crianças e jovens com deficiência de caráter permanente a frequentar o ensino, mas também para suportar a frequência de estabelecimentos de ensino de educação especial. O subsídio financia estas duas realidades e, portanto, nós sabemos neste momento que temos a oferir de subsídio de educação especial um número global de pessoas que ronda, o ano passado ficámos por cerca de 22 mil processos apoiados. Este ano vamos já com uma liquidação a cerca dos 17 mil, portanto, nós vamos pagando os subsídios à medida que efetivamente as faturas nos vão chegando. Certo é que os processos de chegada das faturas são diferentes. Há quem entenda remeter-nos as faturas todas em simultâneo e receber tudo num único pagamento. Há quem entenda remeter-nos as faturas em 2, 3, 4 pacotes e ir recebendo o dinheiro consoante isso. Por que razão é que esta é a única prestação que tem funcionado contra a fatura e, portanto, trazendo aqui os constrangimentos relatados de dificuldades para as famílias que têm dificuldades financeiras, pelo facto de ser a única prestação que visa pagar diretamente um serviço. Nenhuma das outras é especificamente destinada a pagar nada em concreto. Aqui paga-se o serviço de um profissional. E, portanto, qualquer pagamento antecipado, ou seja, que não fosse contra a fatura e que viesse a resultar numa avaliação negativa da legitimidade da atribuição desse subsídio de educação especial, implicaria necessariamente devoluções. E nós não podemos fazer isto às famílias. Daí que defendamos, e estamos a trabalhar nesse sentido, não apenas ao nível da evolução do próprio modelo da prestação social para a inclusão, mas também dos próprios desenvolvimentos aplicacionais que estamos a fazer na Segurança Social, que este subsídio passe a ser processado por acoplagem à prestação social para a inclusão, enquanto uma das partes da majoração da prestação social para a inclusão, ou seja, com uma forma de avaliação muito mais ágil, muito mais célere. Dizer que foi-nos aqui contada a história da Filipa, que eu não sei se é ficcional ou é real, mas também isso não é o elemento fundamental. Dizer que situações em que o pedido do subsídio de educação especial tenha sido feito em setembro do ano passado, certamente não estão neste momento à espera de pagamento. O nosso tempo médio de processamento dos pedidos de subsídio de educação especial é de 143 dias, 4 a 5 meses. Dir-me-ão, certamente este é um valor médio, pois é, haverá processos em que demoramos mais, mas para se chegar a um valor médio temos situações em que demoramos mais e certamente situações em que demoramos menos, bastante menos.
E, portanto, esta é a realidade da grande demora na atribuição dos subsídios de educação especial. Dizer depois que, relativamente às equipas multidisciplinares, dos 32.758 requerimentos que recebemos este ano, nós remetemos para avaliação das equipas multidisciplinares um total de 6.076 processos. Este é o número do envio massivo, como aqui foi dito várias vezes, de processos para as equipas multidisciplinares. Não o entendemos como massivo, entendemos-lo como transparente e entendemos-lo como um garante, um fiel da legitimidade, da dignidade e da transparência da atribuição destes subsídios. Porque, como também aqui foi dito por alguns dos senhores deputados e com toda a legitimidade, há áreas em que precisamos de reforçar apoios. Foi dado o exemplo das escolas, dos assistentes operacionais. Sim, mas nós só conseguiremos reforçar apoios se efetivamente concentrarmos esses mesmos apoios nas crianças que efetivamente têm deficiências e deficiências de caráter permanente. E é disto que estamos aqui a falar. Foi dito aqui que eu, em junho, pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, terei dito que dos 32 mil requerimentos entrados, parece-me difícil porque eu em junho não tinha 32 mil requerimentos entrados, tinham sido analisados 16 mil. Ora, isto o facto de ser uma pessoa com deficiência visual às vezes tem umas certas vantagens, nomeadamente o facto de sermos muito digitais, muito digitalizados, e portanto como eu tenho um computador à minha frente onde tenho uma ficha que trouxe aqui ao debate do orçamento em junho, eu posso aqui facilmente dizer que o que eu certamente informei aqui os senhores deputados, porque é o que tenho aqui escrito, é que em junho tínhamos 16 mil processos deferidos e não analisados. É substancialmente diferente. Portanto, de junho até agora, nós passamos de 16 mil para 23 mil processos deferidos. Depois há outro dado curioso, que é o senhor deputado ficou extremamente sensibilizado pela negativa, pelo facto de eu ter dito que havia um aumento de 3% no número de requerimentos de subsídio de educação especial e que isso não era possível porque isso não tinha acompanhamento no crescimento demográfico da população. Pois, Sr. Deputado, se calhar eu aconselhava a começar a ouvir melhor as minhas declarações, até porque se as foi ouvir novamente é só uma questão de apurar a audição. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que temos 32 mil requerimentos entrados este ano, 3% a mais do que o ano passado, em que entraram 29 mil, mas o facto que me reporta estranheza, reportou à altura, e devo dizer que continua a reportar, é o facto de estarmos com 32 mil requerimentos neste ano de 2022, quando no ano 2015-2016 estávamos com 16.290. Ora, é este aumento de 200% é que a mim não me cabe na compreensão, mas se cabe na compreensão do Sr. Deputado, olha, estamos em patamares diferentes, é essa a realidade. Mas de facto foi isto que eu disse e, portanto, agradeço que não ponha na minha boca palavras que eu não proferi. São estes os números de que efetivamente estamos a falar. Acho que está subejamente demonstrado, já o estava em junho, e, portanto, de alguma forma esta audição é importante por estarmos a discutir este tema e, para mim, qualquer oportunidade para discutir temas relativos à inclusão das pessoas com deficiência é extremamente importante, mas não especificamente pelo tema que a provocou ou que levou ao seu requerimento, porque toda a gente já percebeu que cortes no subsídio de educação especial não houve. Aliás, o que há no subsídio de educação especial é um crescimento fulminante. Um crescimento fulminante dos números que nós estamos a pagar. Aliás, eu percebo a agitação do PSD, porque de facto quem na altura pagava 12 mil subsídios por ano, agora ver que nós pagamos 22 mil, deve ser de facto muito desconfortável. E ainda por cima, aquilo que agora neste momento parece ser muito complicado, que são os procedimentos internos do IS, que são muito difíceis e muito complexos, certamente na altura eram todos muito fáceis, porque efetivamente não havia indeferimentos à data. E, portanto, reitero, o que nós tivemos no ano de 2020-2021 foi uma globalidade e foram estes os números que deram origem ao equívoco de que falava a doutora Catarina Marcelino,
foi estar publicada uma tabela que dizia que em abril de 2021 nós tínhamos feito cerca de 5.000 transferências, não pagamentos de subsídios, reiteramos, aqui poderia haver mais do que uma transferência para a mesma pessoa, em 2022 haver cerca de 3.000. Não cortámos subsídios, temos crescido todos os anos no número de pagamentos de subsídios, todos os anos temos crescido no número de pagamentos de subsídios, todos os anos temos crescido no número de bonificações por deficiência paga. Passámos de 2016 a 2022 num total de 51.000 bonificações por deficiência paga para 84.000. Devo dizer ainda que também ao nível da prestação social para a inclusão, nós estamos neste momento com cerca de 5.700 beneficiários de prestação social para a inclusão, dos 0 aos 18 anos. Vamos aos factos, como também aqui se dizia. Avaliações de junta médica de incapacidade. De facto, tem toda a razão a Sra. Deputada Carla Madureira e quisera eu não vir aqui dizer isto. Nós temos atrasos nas avaliações. Temos. Atrasos de cerca de um ano em alguns sítios, sim, é verdade. Nós confrontámos-nos com a suspensão das juntas médicas durante o período da pandemia. Depois disso, construímos um modelo para tentar recuperar estas pendências que ficaram, e que eram muitas. Constituímos desde essa altura 125 juntas médicas de avaliação de incapacidade extraordinárias para fazer estas avaliações. Temos vindo a descer, mas ainda não acabamos com as pendências. Portanto, aquilo que neste momento nós não conseguimos acautelar, de facto, é situações novas de pessoas que não tinham PSI e que a estão a pedir pela primeira vez. Quanto a todas aquelas que a tinham e que por alguma razão o seu atestado caducou e precisava de ser renovado, todas essas estão a ver os seus atestados renovados oficiosamente. Ninguém perdeu as suas prestações daqueles que já a tinham por falta de avaliação. Relativamente ao SAPA, é um sistema complexo. Nós temos 4 entidades financiadoras, temos um modelo de revisão em construção e que espero que muito brevemente possa ver a luz do dia. Os serviços têm orientações da nossa parte e da parte da direção do Instituto da Segurança Social no sentido de que processos relativos a crianças e relativos a doenças degenerativas de rápida evolução, exemplo, ela, devem ser priorizados no momento do pagamento. Não conseguimos ainda garantir o pagamento de todos os processos no próprio ano em que são requeridos, ainda não conseguimos, mas ainda assim eu não me envergonho de dizer que se houve razões que me fizeram protestar em 2014, porque havia 12 milhões que eram colocados anualmente pelo Governo neste sistema, atualmente nós colocamos lá 22 milhões. Esta é a diferença dos números. Quanto aos colégios de educação especial, eu não posso aprofundar este tema, porque este tema é um tema que é diretamente tutelado pelo Ministério da Educação. Obviamente que tenho estado em articulação com o Sr. Ministro da Educação a acompanhar o processo. Queremos efetivamente que tudo isto corra da melhor maneira e temos indicações de que efetivamente as negociações estão bem encaminhadas. Agora, se calhar também há visões de modelo que nos separam aqui em algumas questões, porque não questionando, obviamente, a pertinência da frequência de colégios de educação especial, acima de tudo o nosso esforço tem sido no sentido de que todas as crianças com deficiência, cada vez mais, possam sim frequentar a escola regular e possam sim ver garantidas a inclusão. Pois não são todas, as crianças não são todas iguais, mas todas têm direito à dignidade. E a dignidade não é estarem fechadas nem encafuadas em armazéns de pessoas com deficiência. Estamos claramente em polos opostos nessa matéria. E, infelizmente, falo com a legitimidade de quem tem uma deficiência e, infelizmente, já passou por uma escola especial. Procurando terminar esta questão, dizer que relativamente ao modelo da prestação social para este modelo do subsídio de educação especial,
Continuamos a defender, efetivamente, que possamos fazer uma transição deste subsídio para uma lógica de majoração da prestação social para a inclusão. Relativamente a atrasos na entrega das faturas por parte dos pais, neste momento não verificamos nada de significativo no reporte que nos é feito. É óbvio que todos os anos nós nunca chegamos a pagar ou a transferir a totalidade dos subsídios que foram deferidos. Há sempre faturas que acabam por não ser entregues, mas a sua grande maioria, eu diria que 97%, acaba sempre por ser executado. E, por fim, respondendo a questões mais diretas quanto à questão de quantos processos foram deferidos, penso que já respondi à questão das equipas multidisciplinares e, portanto, no fundo, é este o panorama geral que posso dar. Não há nenhum facto, nenhum número que nos possam transmitir que nos demonstre que efetivamente está a haver algum tipo de corte, aliás, muito pelo contrário, os números foram transmitidos, os números são sindicáveis. E termino com esta questão que foi aqui reiteradamente colocada, dizendo o seguinte, quanto à questão das declarações médicas. Não existe, obviamente, aqui nenhuma desconfiança de sistema da Segurança Social quanto aos médicos ou aos atestados que são passados. O que existe é, muitas vezes, alguma discrepância na forma como se encaram ou como se interpreta o que é uma deficiência de caráter permanente com impacto no desenvolvimento de uma criança. Ninguém desconfia dos atestados de ninguém. Simplesmente há situações onde podem surgir dúvidas, até muitas vezes não é propriamente do que está atestado, é da forma como foi preenchido. E eu relembro situações que já referi aqui e que acho que nos deveriam fazer pensar a todos. Eu não posso continuar e não posso abdicar da transparência que equipas multidisciplinares me trazem e reitero que não há nenhum envio massivo de processos para estas equipas, são 6.000 em 32.000. Eu não posso abdicar destas equipas a partir do momento em que eu continuo a encontrar prescrições médicas a chegar-me e a requerer ou a procurar atestar subsídio de educação especial, ou seja, um apoio educativo, um apoio pedagógico para situações que não o justificam, que não são permanentes, como o facto de uma criança utilizar óculos, ou o facto de uma criança necessitar de um tratamento ortodentário, ou o facto de uma criança ter algum tipo de outra doença de caráter físico minimamente invocável como de caráter permanente ou de necessidade deste tipo de apoio. Compreendemos que haja situações em que os médicos possam tentar fazer passar por aqui situações que são sociais e não de deficiência permanente, e por essa razão é que também temos trabalhado, e como a Sra. Ministra disse, no sentido de criar outras prestações, a garantia para a infância, uma delas, que possam responder a estas situações e, de facto, trazer aqui ao subsídio de educação especial, à bonificação por deficiência, os casos que efetivamente aqui cabem. E termino, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Não sei se a Sra. Ministra quer acrescentar alguma coisa, não sendo o caso, resta-me agradecer a presença da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, da Sra. Secretária de Estado Ana Sofia Antunes, das senhoras e dos senhores deputados e também dos serviços desta 10ª Comissão que, de forma muito eficiente, leiam sempre estas nossas intervenções. Muito obrigada e até breve.